salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito Estrela Solitária e General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, acredito que todos vocês já estejam a par, né, do quanto borbulhou na última sexta-feira a declaração do Textor, né, que foi feita na madrugada de quarta para quinta depois do nosso jogo, em relação a uma possível manipulação de resultados, né? É algo que começou lá no ano passado, né? Depois daquela derrota nossa para o Palmeiras, que ele inclusive pagou uma empresa para fazer um estudo ali de quantas vezes os times foram prejudicados e favorecidos ali. Chegou aquele número lá que o Palmeiras terminou 11 jogos com um jogador a mais e a maioria dos outros clubes no máximo 3 jogos, né? Foi uma das disparidades, né? Fora as outras, né? E aí ele levou aquilo ao STJD, além de não se dar nenhum trabalho de olhar, de fazer qualquer coisa, ainda caçoaram dele. Teve alguns integrantes ali que ainda caçoaram, vários programas esportivos, achando que era loucura dele, aquilo ali ficou engasgado, né? E ele acabou nessa última madrugada de quarta para quinta ali, ele cravou que existe manipulação de resultados, corrupção no futebol brasileiro e que ele tem como provar. Que ele tem um áudio de um árbitro confirmando, no caso reclamando que não recebeu propina para modificar determinada partida. Ele diz inclusive que tem provas de manipulação de resultado não só no ano passado, quando a gente perdeu o título para o Palmeiras, mas em 2022 e 2021, até 2 anos atrás. Então é uma coisa grande. E nisso, né, a CBF até o momento não se manifestou, porém tanto a Abrafute como a ANAF, que são duas entidades, federações ligadas aos árbitros, né, de forma geral aqui do futebol brasileiro, já pularam em cima ali com notificações ali ameaçando, texto ali, assim, deu para perceber que Textor pegou onde sente, né? Para mim até meio desesperadas ali, também um tanto quanto cínicas no meu ponto de vista, as notas oficiais das duas federações das arbitragens do Brasil aqui, falando como se os árbitros fossem intocáveis, como se não cometessem erros, pessoas totalmente honestas, tal, como se nunca tivesse tido nenhum problema de arbitragem aqui no Brasil, de máfia de arbitragem, né? Vamos lembrar lá atrás de 2005, a famosa máfia do apito, né? Tudo que aconteceu e o quanto virou um rebuliço de futebol, né? E as duas federações ali agindo como se fosse totalmente loucura, doideira do Texas. Isso mexeu bastante. Para mim, todos os programas esportivos na sexta-feira falaram só disso. O Textor, na declaração dele, ele cravou que ele tem esse áudio. Inclusive, um ponto interessante para citar para vocês é o André Rizek, que é o apresentador do programa Seleção Sport TV, do canal fechado Sport TV do Grupo Globo. Ele disse que tem conhecimento desse áudio, soube da existência desse áudio ali de forma séria. E, coincidentemente, ele foi um dos repórteres que investigou a máfia do apito lá em 2005. Ele falou que na época ele trabalhava na revista Veja e foi mandado para lá, que na época até sem acreditar muito, mas quando ele teve contato com o áudio lá de 2005 e depois fez algumas provas ali para ver a veracidade, se eram realmente os responsáveis, os integrantes ali pela máfia do apito, ele chegou à conclusão que eram, e aquilo foi a ponta do iceberg para fazer toda aquela investigação ali e chegar na máfia do apito, naquela máfia de resultados, né, de 2005. E assim, ele citou que tudo aquilo ali começou com um áudio. Então, esse áudio do John Textor pode ser muito esclarecedor, muito revelador, sim, e botar o futebol brasileiro de cabeça para baixo, caso ele realmente comprove essa manipulação de resultados que ele disse. E no meu ponto de vista, meus amigos, eu penso da seguinte forma: o Textor não é louco. O Textor é um empresário, tem um nome a zelar, tem uma imagem a zelar, não aqui no Brasil, não só aqui no futebol brasileiro, mas mundialmente. É um empresário multimilionário, representa um valor de bilhões de dólares ali.
Ele não é o tipo de cara que ia dar um tiro no escuro assim, falar alguma groselha sem ter prova, sem ter embasamento nenhum. Então, apesar de ainda não ter ouvido esse áudio, saber o quanto isso vai ser esclarecedor, mas eu acredito na postura do Textor. Inicialmente eu vi alguns botafoguenses ficando meio em dúvida, deixando meio em xeque ali. Apesar de não terem falado que era loucura dele, mas deu pra ver, né? Eu vi alguns canais de botafoguenses que não botaram muita fé, assim, digamos assim. Eu, particularmente, apesar de ainda não ter saído na mídia de forma geral áudio, eu acredito. E vamos ser bem sinceros, né, meus amigos? O futebol brasileiro aqui, por um acaso, é irretocável, impossível você desconfiar de qualquer coisa. Ainda mais nós, botafoguenses, anos e anos sendo prejudicado em sequência e alguns times favorecidos também em sequência. Né? A gente tem o histórico de um rival do Rio de Janeiro e, recentemente, no próprio Campeonato Brasileiro do ano passado, o Palmeiras acabou sendo também favorecido em diversos momentos. Não só contra o nosso Botafogo, mas contra vários jogos. Para mim, um jogo bem marcante, aquele jogo do Vasco, que anulou o gol de forma absurda ali. Eu não lembro nem o que o cara inventou ele para anular aquele gol de tão surreal que foi. E poderia ter sido um gol que poderia ter rebaixado o Vasco. O Vasco escapou na última rodada na Bacia das Almas. Mas se o Vasco rebaixasse por causa desse ponto perdido contra o Palmeiras, não ia ser algo pesado, algo impactante? E assim, tudo que já aconteceu na história do futebol brasileiro, eu não duvido de nada. Se fosse para escolher, mesmo sem saber, assim, sem ter nada na mesa, assim, em evidência, se fosse para escolher um lado, meio no escuro, entre aspas, eu confiaria mais no Textor do que na arbitragem brasileira e na CBF, sendo bem franco com vocês. E agora vamos esperar o que vai virar, sei o que vai acontecer, né? Em relação aos próximos capítulos. O Textor disse que queria um prazo de 30 dias ali para organizar todas as provas. O STJD, algumas horas depois da declaração dele, disse que vai exigir que ele apresente essas provas em um tempo de máximo de 3 dias. Então vamos ver como que vai funcionar. Mas eu, como botafoguense, eu não ponho a mão no fogo por arbitragem por CBF, não. Eu tendo mais a acreditar no Textor, principalmente conhecendo ele como mega empresário que ele é, não é nenhum babaca que fala coisa ao vento. Eu acredito mais na possibilidade real dele ter provas conclusivas sobre essa máfia que todos nós desconfiamos há muito tempo, né? Não é do ano passado para cá, que possa existir sim. Recentemente, inclusive, teve o caso das apostas, a Operação Penalidade Máxima, né? Em que jogadores ali admitiram que estavam fazendo certas atitudes ali por ser recompensado depois. E muita gente envolvida. Então, se jogadores que recebem uma nota para jogar fazem isso, que dirá por que árbitros não poderiam fazer que recebem bem menos. Vamos esperar aí, meus amigos, sendo dos próximos episódios. Isso aí, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês acharam da postura do Textor. Eu, particularmente, achei corretíssimo. Já estava engasgado aquele ano, desde o ano passado ali, aquele sequência de vezes que o Botafogo foi prejudicado. E agora ele tendo em mãos algo conclusivo que pode, né, tentar mudar essa sacanagem que existe na arbitragem, esse dois pesos, duas medidas. Um time sempre na dúvida é favorável a ele, outro time sempre é prejudicado. Isso é uma coisa que não é levando em conta só o nosso Botafogo, é uma coisa que é uma melhoria do futebol brasileiro como um todo. Muitos times são prejudicados por erros grotescos e muitas vezes você fica na dúvida se não foi algo premeditado ali, de tão absurdo que são. É uma coisa que não acontece em 2 jogos, é toda rodada do Brasileirão tem erros grotescos. Vamos esperar agora, hein? Deixa aqui mais nos comentários, quem puder valorizar meu trabalho, dá uma moral pro canal aqui. Deixa o like, compartilhe, grupo de Botafoguense, inscreva-se no canal. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente. Saudações alvinegras, valeu!